Esse homem que aparece nas imagens participando de uma audiência de custódia na Justiça de Goiânia não é um bandido. Luiz Carlos de Souza foi preso, acusado de homicídio e assaltos, crimes que, segundo a família, ele não cometeu. Natural de Araguaína, no Tocantins, Luiz se mudou para Goiânia aos 28 anos. Viúvo há 7 anos, Luiz é pai de 2 filhos, João Carlos e Maria Antônia. A mulher do jardineiro morreu em 2018 por complicações do parto do 3º filho do casal. Ele trabalha como diarista em condomínios da capital, fazendo serviços de limpeza e de jardinagem. Essa advogada é cliente e amiga de Luiz, que ela considera como um homem honesto e trabalhador. Todas as pessoas que conhecem, as patroas, ele tem vários, né? Ele trabalha um dia lá em casa, trabalha um dia na minha vizinha, trabalha um dia noutra amiga nossa que foi que arrumou ele, e trabalha mais com 2 pessoas que eu conheço também, que eu já sei quem é, tudo, sei nome e tudo. É uma pessoa de total confiança, eu deixo minha casa, quando eu viajo, tudo ele faz, é total confiança, responsabilidade. Luiz foi surpreendido pela polícia no último domingo, quando estava em casa com a família no Jardim Novo Mundo, região leste de Goiânia. João Carlos conta como o pai foi preso. Quando a gente dá fé, o policial entra dentro da nossa casa, né, e fala, pega o documento do seu pai. Nessa hora eu já saio lá fora, eu já vou na área lá, meu pai algemado, com as mãos para trás, né, já como se fosse uma periculosidade. E eu até pergunto, por que vocês estão algemando meu pai? Qual é o motivo? Ele falou, não, é procedimento. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Maranhão, onde os crimes teriam sido praticados. Só que a família garante que Luiz nunca esteve no Maranhão. Na audiência de custódia, nem o Ministério Público e nem o Defensor Público, nomeado para acompanhar o caso, quiseram saber sobre as acusações. Doutor promotor, você tem alguma pergunta? Tem perguntas. Doutor defensor, você tem alguma pergunta? Ok. Doutor promotor, Só pela homologação da prisão e dando continuidade no cumprimento do mandado. doutor defensor, você tem alguma pergunta, algum requerimento? Excelência, considerando que os direitos fundamentais do custodiado foram respeitados durante o cumprimento do mandado de prisão, a Defensoria Pública, por hora, não tem perguntas, nem requerimentos. Ok. Na audiência, Luiz citou o nome dele errado, mas relatou o erro no nome da mãe, que poderia ter despertado curiosidade do juiz, do promotor e do defensor público. Qual é o nome de sua mãe? Na verdade, Maria Francelina, né? Mas no documento errado está Maria de José de Souza, no errado. Na gravação do Tribunal de Justiça de Goiás, ficou claro que o defensor público não teve muito contato com Luiz Carlos. Você já conversou com o defensor público? Eu? Você conversou com o defensor público agora? Esse rapaz, é um rapaz que está aqui de... Ele mesmo. Sim, eu conversei com esse rapaz. Na audiência rápida, que durou pouco mais de 3 minutos, o juiz manteve a prisão de Luiz, que está à disposição da Justiça maranhense. Terminando a comunicação do cumprimento da prisão e que foi submetida a exame médico iniciado, verifica que a prisão está regular. No caso, em estudo constatou-se que o mandado de prisão é válido e eficaz no BNP, tratando de segregação regular, bem como foi comunicado tempestivamente pela autoridade policial. Antes exposto, mantém a prisão preventiva, né, de Luiz Carlos da Silva Souza, já qualificado pelos fundamentos outrora expostos. Comunique-se com urgência ao juiz que decretou a prisão. Luiz Carlos está na triagem do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. A família afirma que Luiz Carlos de Souza é inocente e está sendo vítima de uma grande injustiça. Meu irmão não tem nada a ver com isso, gente. Tá certo que é coisa que acontece, né? Mas ele não tem culpa. Ele não é essa pessoa. Ele não é o criminoso do Maranhão. Não é o criminoso do Maranhão. E é o que é o mais triste é isso. Porque quem conhece meu irmão sabe. Ele já esteve no Maranhão? Nunca. Tem hora que eu penso que eu nem estou viva. O tanto que eu estou pensando, como é que uma pessoa paga por uma coisa que nunca existiu nessa vida. E o povo não acredita só porque a gente é pobre. Nós somos pobres, mas somos limpos. Nós vivemos até hoje, já passei muita fome, mas nunca roubemos uma agulha sem fundo de ninguém. Esse casal de advogados, contratado por uma cliente de Luiz, entrou com habeas corpus pedindo a soltura do jardineiro. Mas o pedido foi negado pelo juiz Denival Francisco da Silva.
O Luiz Carlos de Souza pode estar sendo vítima de uma confusão que começou lá em Araguaína, no Tocantins, quando ele tinha apenas 8 anos de idade. A dona Maria, que é a mãe dele, fez a matrícula no colégio e deixou a certidão de nascimento original lá na escola. No ano seguinte, quando ela foi buscar a certidão, o certidão não estava lá mais. Só que aí, quando eles foram buscar por uma cópia, lá na escola entregaram essa cópia aqui para a família. A certidão de nascimento em nome de Luiz Carlos da Silva Souza, que seria um outro aluno lá da escola. Ali, quando tinha 16 anos, o Luiz Carlos de Souza chegou a procurar o cartório lá no Tocantins para reclamar que o nome dele estava errado. Só que naquela época ele teria sido orientado e informado de que não teria nenhum problema. O nome dele, de fato, seria esse que aparece aqui, ou seja, Luiz Carlos da Silva Souza. Quando já tinha se mudado para Goiânia, lá em 2014, que ele foi votar aqui na capital, foi que ele tomou conhecimento de que ele era considerado morto. Aqui está a certidão verdadeira, Luiz Carlos de Souza. Então, o que aconteceu lá no Tocantins foi que entregaram para a família a cópia de uma certidão do Luiz Carlos, o que cometeu crimes no Maranhão e que estava sendo procurado pela polícia. O Luiz Carlos de Souza, que está preso aqui em Goiás, esse, segundo a família, não tem nenhum envolvimento com o crime. Essa cópia da certidão de nascimento foi o documento entregue na escola, em nome de Luiz Carlos da Silva Souza. Aos 78 anos e mãe de 15 filhos, Maria Francelina diz que a família não percebeu que o documento entregue na escola não era do filho dela. A senhora foi fazer a matrícula dele na escola e deixou o registro original lá. Foi o que elas pediu para deixar. Elas não deixaram eu levar para casa. Aqui está guardado, e veio lá, que a gente era pobre, não tinha nem onde guardar nada, botaram debaixo do colchão da cama. E aí, no outro ano, quando a senhora foi buscar, o que aconteceu? Aconteceu que ela disse que tinha muito papel velho, jogaram todos os velhos no mato e acha que foi junto. Jogaram junto com os velhos pro mato. Isso ele tinha que idade, mais ou menos, quando a senhora foi lá tentar pegar esse documento? Ele tinha uns 8 anos. Só que aí, depois ele voltou lá na escola e... Sozinho, e aí conversou lá, e aí elas deram esse... O menino não tem juízo, né? E aí ele pegou. Luiz Carlos da Silva. Ele não sabia como era o nome direito, se era nome de Souza. Aí deram esse de Carlos Luiz. Aí ele foi lá na escola pegar a cópia do documento e deram dessa outra pessoa. Foi, deram desse Luiz Carlos da Silva. E aí ele não sabia, pensou que estava certo, e foi fazendo documento, foi trabalhar e foi... Essa certidão é a correta, onde aparece o nome de Luiz Carlos de Souza. Na certidão, consta que Luiz Carlos da Silva Souza nasceu em 14 de outubro de 1978 e tem como pais José Carlos Pereira de Souza e Maria José da Silva Souza. Na certidão de Luiz Carlos de Souza, consta que ele nasceu no dia 8 de setembro de 1979. Filho de Maria Francelina Nunes de Souza, e não consta o nome do pai. Os dois nasceram em Araguaína, no Tocantins. Essa certidão de batismo confirma as informações de Luiz Carlos de Souza. A família afirma que Luiz Carlos tentou alterar o documento no cartório, procurou o Ministério Público e nada. O Luiz Carlos, que está preso, e o Luiz Carlos bandido usavam o mesmo documento, inclusive o CPF. Em 2015, ele entrou na justiça para reparar esse erro, só que já era tarde demais. O Luiz Carlos da Silva Souza tinha virado bandido e praticado vários crimes lá no Maranhão. O Luiz Carlos da Silva Souza, conhecido como Queimadinho, praticou homicídio e assaltos no Maranhão. Em 2012, ele passou para o regime semiaberto, saiu da cadeia e fugiu do Maranhão para o Tocantins, onde foi assassinado em 2013. A morte de Queimadinho foi notícia em vários jornais e sites do Tocantins. Só que para a Justiça do Maranhão, Luiz Carlos da Silva Souza ainda está vivo e morando em Goiânia. Tanto que o mandado de prisão em nome de Luiz Carlos da Silva Souza, o Queimadinho, foi expedido em junho de 2021 pela Justiça de Carolina, no Maranhão. O mandado de prisão foi expedido 8 anos após a morte do criminoso. O pedido para alterar a certidão de nascimento e de casamento foi feito por Luiz Carlos de Souza em 2015,
Mas só em fevereiro de 2020, 5 anos depois, a juíza da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos de Goiânia assinou a sentença, determinando a retificação de registro civil de Luiz Carlos de Souza. Como a mulher de Luiz Carlos de Souza já tinha falecido, foi preciso alterar também a certidão de óbito dela. A Justiça determinou a mudança de nome, mas o CPF continuou em nome do Luiz Carlos criminoso. Em dezembro de 2022, quando Luiz Carlos, o jardineiro, foi tirar a carteira de habilitação em Goiás, o documento saiu com as informações de Luiz Carlos da Silva Souza, que foi assassinado em 2013 no Tocantins. Essa certidão de óbito confirma a morte dele. Nessa cópia da carteira de identidade emitida no Tocantins, consta a foto e a assinatura do Luiz Carlos envolvido com crimes. Os documentos da Defensoria Pública comprovam que Luiz Carlos de Souza vinha há vários anos tentando mudar a documentação dele para o nome correto. Os advogados trabalham agora em 2 frentes. Primeiro, eles tentam tirar Luiz Carlos da cadeia. Já impetramos um habeas corpus com pedido de liminar. A liminar, infelizmente, foi negada, mas o habeas corpus vai ser julgado, vai ser analisado. Inclusive, já foi enviado os autos para manifestação do Ministério Público. Agora, está bem documentado que ele já vinha há muito tempo, né, inclusive com liminares na Justiça, autorizando ele a organizar a documentação dele. Sim, o habeas corpus está totalmente fundamentado, ele tem mais de 70 páginas, onde nós anexamos todo tipo de documentação disponível. Inclusive, a certidão de nascimento, que ele conseguiu, a certidão de nascimento já está no nome correto. Mas qual que é o grande problema? Foram 2 pessoas vivendo sobre o mesmo CPF durante mais de 40 anos de idade. Num outro processo, os advogados vão tentar provar para a Justiça do Maranhão que o verdadeiro criminoso e que estava sendo procurado já morreu. Nós também entramos com uma ação no estado do Maranhão, que é de onde surgiu o mandado de prisão. Isso porque nós temos 2 problemas. O primeiro problema é que o verdadeiro Luiz Carlos, o foragido, que foi condenado por um processo de homicídio, na verdade ele já é falecido. E essa informação ela não existe no processo. Então nós primeiro entramos com essa informação para que o juiz tenha conhecimento do falecimento do Luiz Carlos da Silva Souza. Mas além disso, eles imaginam que a pessoa que está presa aqui em Goiás é a mesma pessoa que eles estão procurando. Então, lá no estado do Maranhão, nós estamos com essa ação para explicar esses 2 fatos. A primeira é que a pessoa já é falecida e a segunda é que 2 pessoas têm dividido o mesmo CPF. Então, uma outra pessoa, que é o nosso cliente, o Luiz Carlos de Souza, está preso equivocadamente por um erro no sistema judiciário. Enquanto aguardam a decisão da Justiça, a família de Luiz Carlos torce para que ele consiga provar que não é bandido e que foi preso injustamente. Espero que a Justiça veja, né, que tem coisa errada aí. Porque, assim, ele estava usando um documento errado, estava, mas tem várias provas que na época que aconteceu lá, meu irmão estava aqui. Tem coisas que o homem aprontou lá que ele estava aqui. E fora a foto, né? Dá para ver. Igual minha mãe levou um susto, passou mal lá dentro do presídio, que na hora mostraram a foto do filho dela, outra foto de um cara lá que nada a ver. Não faz sentido. São 2 pessoas totalmente diferentes, né? Não tem foto, tem digital, então, assim, não tem motivo disso tudo estar acontecendo. Seu pai está sendo vítima de uma injustiça? Com certeza, com certeza.